Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através do ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 12 da classe de juvenis, onde tem como tema a igreja e a cultura do seu tempo. O texto principal dessa lição está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que vai dizer: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Nos conformar quer dizer não nos moldar com os costumes deste mundo, com o sistema mundial aqui deste planeta, porque o mundo, a qual o Senhor Jesus já nos disse, já é do maligno. E aqui nós entenderemos melhor a relação da igreja e a cultura. Toda cultura, meus queridos amigos, professores, irmãos, ela tem uma influência que é contra os princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos analisar cada cultura, cada comportamento, para saber se nós estamos ou sim ou não ferindo os princípios da palavra de Deus. E aí nós vamos ver nesta lição deste dia esta relação da igreja e a cultura, como nós devemos nos comportar diante da cultura a qual nós estamos inseridos, igual a qual o mundo está inserido. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 31. É importante, meus queridos professores, alunos, lerem o texto na classe de juvenis, para que eles possam entender aquilo que irá ser abordado. Já de antemão, eu quero explicar um pouco deste texto. O apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Atenas, falando com os atenienses, ele, andando na cidade, viu um altar do Deus desconhecido. E aí ele usou a cultura dos atenienses para poder pregar o evangelho àquele povo. Como assim, irmão Márcio? Ele viu um altar de um Deus desconhecido, então ele explicou para aquela sociedade inserida naquela cultura, que este Deus desconhecido era nada mais, nada menos que o Deus criador dos céus e da terra. E com isso ele conseguiu alcançar algumas pessoas para Jesus Cristo. Com isso ele conseguiu salvar algumas vidas. Então esta relação da igreja com a cultura, mediante o texto bíblico, a leitura bíblica, é uma relação de harmonia. Para quê? Para que nós possamos ganhar, ainda já adiantando aqui para os queridos professores e irmãos, para que nós possamos ganhar algumas pessoas para Jesus, claro, sem quebrar princípios bíblicos. O sintetizando dessa lição vai dizer o seguinte: a relação da igreja com a cultura na qual estamos inseridos representa um grande desafio. Por que um grande desafio? Porque os líderes religiosos do nosso tempo, eles estão até entrando em um pequeno debate para saber qual é a nossa relação com a cultura do nosso tempo. Alguns entendem de uma maneira, outros entendem de outra maneira. Isto é um grande desafio nos dias atuais, que é nós, primeiramente, compreendermos, identificarmos dentro da cultura a qual o mundo está inserido, até onde nós podemos ir nesta cultura para não violar, e não aborrecer, o Espírito Santo de Deus. A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: podemos definir a cultura como o conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade que influencia nas artes, religião, ética, costumes, maneira de agir, vestir e etc. Também na música, A cultura, ela influencia em todas essas áreas, E aí nós precisamos identificar, qual é o tipo de música que nós estamos ouvindo, qual é a letra da música em que nós estamos ouvindo,
né? Qual o tipo de vestimenta que o cristão deve vestir, qual é o comportamento do cristão diante da sociedade, conversando com a sociedade, qual é as palavras, né, que ele deve falar diante da sociedade. Tudo isto a gente precisa analisar para que nós não possamos, né, mediante aquilo que o apóstolo Paulo falou na leitura oficial, não nos conformar com este mundo, achar que tudo é natural, achar que tudo é normal, achar que palavrão é normal, achar que nós devemos e podemos andar conforme a cultura deste mundo sem aborrecer a Deus. Só que praticamente é impossível nós andarmos conforme a cultura do mundo sem aborrecer a Deus. É isso que nós vamos ver aqui nos nossos tópicos, né, da nossa lição. Primeiro ponto vai dizer, Paulo e a cultura vigente. A cultura reflete a situação moral, intelectual e espiritual das pessoas que compõem. Paulo recebeu forte influência da cultura local. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, uma importante cidade da Cilícia, conforme Atos capítulo 21, versículo 39, ponto estratégico de síntese entre o Oriente e o Ocidente, recebendo forte fluxo da cultura grega, oriental e romana. Então, três culturas estavam influenciando na época do apóstolo Paulo, na época em que o apóstolo Paulo estava ali, naquele local. E ele ali aprendeu a fazer tendas, ele ali aprendeu a ser um fazedor de tendas. E através desta profissão que ele aprendeu naquela região, ele começou a adquirir alguns recursos, né? E esses recursos ajudaram ele a influenciar pessoas, né? Através do evangelho, a pregar o evangelho através daquele momento, daquele lugar onde ele estava, daquela profissão que ele tinha aprendido. Então, o apóstolo Paulo estava inserido no meio de três culturas e ele fala aqui neste texto para não se envolver, não se influenciar com esta cultura. Subtópico, parágrafo 2º desta lição, deste primeiro ponto, vai dizer, ou seja, um rico centro cultural, Paulo aprendeu a profissão de fazedor de tendas, né, conforme Atos capítulo 18, versículo 3. Ainda jovem, foi estudar em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel, mestre altamente respeitado. Ou seja, Paulo ele estava inserido dentro de três culturas, né, e ele aprendeu a lei judaica. Paulo ele, antes de ele se tornar cristão, antes dele ter um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, antes dele ser transformado por Jesus Cristo, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele praticava a lei judaica com muita rigidez, né? E ele cobrava para que as pessoas pudessem também cumprir aquilo que estava escrito na lei. Paulo era um fariseu zeloso, a palavra de Deus vai nos dizer, e ele cobrava, torturava, maltratava aqueles que não obedeciam esta lei. Ou seja, ele estava inserido nessa cultura, porém a lei judaica, né, aquilo que ele aprendeu, trouxe ele a praticar algumas coisas, né, que era contrário à palavra de Deus, principalmente a tortura. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando ele se encontra com o Criador dos céus e da terra, ele então é transformado pela sua palavra e ele então tem a vida modificada. E ele se torna então passa então de perseguidor para perseguido por causa do evangelho da palavra de Deus. E por que ele se passa então a ser perseguido? Porque ele então não estava mais praticando a cultura que ele estava inserido, né? Ou seja, ele estava batendo de frente com algumas coisas e aí ele começa então a ser perseguido. Então a cultura, meus queridos irmãos, é preciso a gente ter um diálogo, um comportamento de paz, podemos dizer assim, se for possível, para com a sociedade, para que através do nosso comportamento a gente possa ganhar pessoas para Jesus. Foi isso que ele falou na carta de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. É um texto extenso, mas vamos ler aqui. Olha só o comportamento do apóstolo Paulo para ganhar pessoas para Cristo. Porque sendo livre com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus,
para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estiverem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então o apóstolo Paulo, ele se fez tudo isso em prol do Evangelho. Ele se fez fraco, ele se fez gentil, ele se fez judeu. Ele conversou com cada um particularmente, com a sociedade em comum, comparando a cultura com o Evangelho, com a palavra de Deus, fazendo uma interligação, para que ele pudesse evangelizar e ganhar pessoas, ganhar gente para se encontrar com Cristo, para a salvação em Cristo. Este foi o comportamento do apóstolo Paulo em prol da salvação de almas. Segundo ponto, evangelizar na cultura. Como aprendemos, como o próprio apóstolo Paulo, não podemos ignorar a cultura. Isso, a cultura, ela está presente na sociedade e todos nós estamos inseridos dentro de uma cultura, dentro da cultura. E aí é onde nós vamos entrar agora aqui nos detalhes sobre esta questão. Nem tampouco demonizá-la. O cristianismo missional conversa com diferentes culturas, usando-as como ferramentas de contextualização para melhor levar o Evangelho, claro, sempre rejeitando os valores culturais que se opõem ao Evangelho, a ele. Então, a gente deve contextualizar. A contextualização da cultura é simplesmente conhecer a nossa cultura, conhecer aquilo que está inserido na nossa cultura, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se vestir, nas nossas músicas, que a gente ouve aí, que o mundo toca, conhecer os comportamentos, as ideologias de cada povo, de cada nação, que eles acreditam e por que eles acreditam desta maneira. Aqui, por exemplo, no nosso país tem a ideologia de gênero, É uma ideologia que está querendo que alguns governantes estão querendo aplicar e inserir na nossa sociedade, e essa ideologia de gênero faz com que nossas crianças possam ter uma mente distorcida com relação à sua sexualidade, com relação àquilo que eles são de fato, macho e fêmea. Querem colocar banheiros coletivos de mulher e de homem nas escolas, eles querem ensinar sexualidade para as nossas crianças dentro das escolas. Isto tudo faz parte de uma inserção deles querer inserir esta ideologia dentro da nossa sociedade. E isto é contra os princípios cristãos, porque a palavra de Deus diz que no início nasceu, ele fez macho e fêmea. Então Jesus já deixou claro que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós, através do nosso sexo, identificamos qual é o nosso gênero, como nós devemos agir diante da sociedade. Subtópico primeiro vai dizer a cultura e o favor do Evangelho. A favor do Evangelho. Devemos construir pontes culturais para pregar o Evangelho em um ambiente diversificado. Podemos agir como Paulo, que contextualizava e inseria o Evangelho em qualquer que fosse a cultura. Ele inseria o Evangelho, ele estudava sobre a cultura, e aquilo que ele aprendia sobre aquela cultura, ele usava para benefício para benefício do Evangelho, melhor dizendo, para ganhar as pessoas para Cristo, como no caso dos atenienses, que eu falei para os irmãos. Ele viu que ali eles adoravam um Deus desconhecido, e ele explica que aquele Deus desconhecido era o Deus criador dos céus e da terra, e que ele se manifestou
ao mundo através do varão. Ele fala assim, através do varão. Que varão é esse? Através de Jesus Cristo. Jesus se revela ao mundo para que o nome de Deus Pai, para que a glória de Deus possa ser conhecida na humanidade. Para que a humanidade possa, então, crer em Deus, um Criador dos céus e da terra. Para que a humanidade possa sentir o poder de Deus e possa sentir, né, que Deus, Ele nos ama. Foi o que Ele fez através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregando Ele na cruz do Calvário. Para que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para nós alcançarmos a salvação. E a cultura nós devemos analisar, entender, para aplicar o Evangelho, para que essas pessoas possam ser salvas também através da pregação do Evangelho. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego estavam inseridos dentro de uma cultura babilônica. Porém, em Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel, ele resolveu no seu coração não se contaminar com a comida dos manjares, com o alimento do rei. Por quê? Porque ele sabia que aquele alimento estava sacrificado a ídolos, estava sacrificado a outros deuses. E ele, para não se contaminar com aquela cultura que estava inserida naquele alimento, ele preferiu não comer certos tipos de alimento dentro da Babilônia, porque ele entendeu que era contra os princípios da palavra de Deus. E assim também nós devemos agir, rejeitar aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus e absorver uma cultura sadia que nos faça, que nos ajudem a evangelizar os povos, ajudem a falar de Jesus para os povos. Terceiro ponto, que é contracultura. Contracultura é definida como a mentalidade dos que rejeitam e questionam alguns valores e práticas da cultura dominante da qual fazemos parte. Portanto, contracultura se opõe ao que é normal e habitual em determinada cultura. Aquilo que é normal para muitas pessoas nem sempre é favorável ao que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Aquilo que é normal, muitas das vezes para a sociedade, nem sempre é aquilo que é permitido pela palavra de Deus. Por quê? Porque há princípios na palavra de Deus que é irrevogáveis, que é inegociáveis, como, por exemplo, a idolatria, a prostituição, o adultério, né, a mentira, como, por exemplo, o comportamento indigno, injusto para com as outras pessoas, um comportamento não amável para com outras pessoas, né, um comportamento em que tragam benefício próprio, né, e não beneficie um grupo comum, para que esta pessoa possa crescer, né, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa melhor a cada dia. Né? Existem, isso é alguns exemplos, mas existem vários exemplos que a gente precisa estar atento para não violar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isto pode ser considerado, sim, uma posição contracultural. Nós temos uma cultura bíblica, uma cultura cristã, né, que nós devemos obedecer e observar. Mas isso vai ser nos ensinado através do estudo da palavra de Deus. Por exemplo, contra a cultura cristã, aqui o segundo parágrafo, terceiro parágrafo deste primeiro subtópico, desse primeiro ponto, melhor dizendo, contra a cultura cristã é como um sistema de valores cristãos, padrão ético, devocional, devoção religiosa, estilo de vida e relacionamentos, onde os padrões, valores e maneira de viver são delineados pelo governo de Deus. Então, uma contracultura cristã ou um comportamento cristão inserido dentro de uma cultura é padrões, direcionamentos, ensinamentos pautados, né, a um único governo, que é o governo de Deus. É o governo de Deus é quem vai nos ensinar, é quem vai nos direcionar. E assim, continuando, esta sim é uma cultura que prevalece para nós cristãos e da palavra que não se degenera com as adaptações da modernidade. A palavra de Deus, ela não passa vazia,
Toda vez que nós anunciamos a palavra de Deus, fica uma semente no coração do ser humano. Fica uma semente no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. E esta semente cresce, esta semente floresce, esta semente às vezes dá até frutos. E quando ela está madura, quando esta fruta está madura, quando esta planta está grande, já criando raiz, né? Aquele que está recebendo a palavra, que recebeu a palavra outrora, ele começa então a identificar no meio da sociedade uma cultura sadia diante dos olhos do Senhor. E ele então começa a praticar de maneira mais verdadeira, sincera, de modo que agrade aos olhos do Senhor. Agrade aos olhos do Senhor. Hoje em dia, as músicas, as letras das músicas deste mundo estão totalmente depravadas. São letras que a gente não consegue mais nem ouvir. Letras mundanas, pecaminosas, que nós precisamos estar atentos para que nós não possamos trazer estes meios, né, estas músicas pecaminosas para o nosso interior, para o nosso ser. Tá bom, meus queridos irmãos? A bateria do celular está acabando. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula, tá? Né, se você gostou, curta, compartilhe, né, nos ajude a alcançar mais vidas. Até a próxima aula, se o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.